Como é que foi o almoço? Hã? Bom mesmo? Bom? É? Todo mundo já bem acomodado? Como é que estão aí? Já estão naquele período da nossa vida? Ainda não. Vou tirar no ônibus. Dá, né? Não? Ah, legal. Olha só, deixa eu apresentar aqui, tá? Eu sou o Michael, Michael Moreira. Michael, lembra do Jackson? Michael, tá? A minha função aqui no Parque Tecnológico é de Relações Institucionais e de Infraestrutura, certo? Estamos com a nossa colega Isabela aqui também. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Isabela, eu também faço parte aqui da equipe gestora do parque e eu trabalho mais com as startups. Depois a gente vai falar um pouquinho do conceito de startups para vocês. Então, eu atuo mais nessa área focada com as startups e empresas. Startups, já ouviram falar o que é startup? Stand-up. Só stand-up? É esse? Ele de remar em pé, é esse? Não, qual que é esse? Stand-up de comédia. Ah, é o Gomes aquele? Ah, legal. E ele de remar, como é que é? Nem sei. Não sabe. Gente, olha só, aqui vocês vão ouvir vários terminhos que, na medida do possível, a gente vai tentar esclarecer para vocês, tá? Hoje o nosso tema aqui é Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Calma, não se assustem, tá? A gente sabe que, olhando assim de primeira mão, né, parece algo meio assustador, que vocês vão ficar dormindo do início ao fim, né? Parece, né? Tu já percebeu o que é, né? Mas não vai ser bem isso aí, não. Tá? A gente vai fazer uma dinâmica aqui no início, justamente para começar a fomentar um pouquinho dessas palavras aqui com vocês, tá? E para a gente chegar num termo que é inovação. Você sabe onde vocês estão aqui? Que local é esse aqui? Vai, tu quase foi. Pessoal, onde vocês estão? Na Unicinos, universidade, né? Universidade, legal. Mas aqui esse prédio, ele é um prédio que a gente chama de Portal da Inovação. Nota, tem a ver com o nosso tema aqui, né? Por que Portal da Inovação? Porque ele é a porta de entrada para quem está procurando, né, algo no sentido da inovação, um serviço, como chegar na universidade, né, para poder atender uma demanda de inovação, de empreendedorismo, né? Então, esse aqui é o nosso ponto de entrada. E quando a gente fala em inovação, a gente sempre pensa em ideias, né? E é por isso que eu queria já convidar vocês a ter algumas ideias aí. Vocês estão vendo na mesinha que tem um post-it e uma caneta. Confira aí para ver se tem todos aí. Tem, né? Então a gente vai fazer uma atividade só para a gente voltar do almoço ali, né? Solicitações de dados e tal. E eu vou convidar vocês a fazer o seguinte. Vamos colocar aí nesse post-it uma palavra ou uma ideia, tá? Que pode nos ajudar a resolver um problema. Problema do nosso dia a dia, por exemplo. Entenderam? Vamos colocar como resolver um problema. Um problema que a gente vê no nosso dia a dia. Vamos começar a pensar? Vamos conversar aqui. Um problema do nosso dia a dia. E como resolver? Vamos lá? Um problema e como resolver. Isso! Uma ideia, um problema que eu tenho. Vamos lá, um problema e como resolver esse problema.
Pessoal, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui um pouquinho. Agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai passar nas mesas aqui, tá? E a gente vai recolher os post-its. Vou colocar aqui na frente, tá? E a partir daqui a gente vai começar um novo bate-papo. Certo? Vou pegar os post-its aí com vocês, então. Vocês já finalizaram? Obrigada.
Só esperar o pessoal terminar de se meter aí. Nem sente a pressão. Temos tempo, fica tranquilo. Eu acho que você sabe. Você sabe que é tudo de bom. Você sabe que Então tá, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ideias. Olha só, vou chamar a atenção de vocês para a gente ver junto essas ideias aqui, tá? Vamos lá, vou começar daqui. Sim? Opa! Para conscientizar as pessoas sobre os 8 F's da sustentabilidade. olha só que legal! Não, conscientização sobre sustentabilidade. Que legal! Percebam que isso é um tema, né, no qual a gente consegue trabalhar de diversas formas, né? Conscientização entrando dentro de grupos, cidades, municípios, por exemplo, uma app lá, né? Não sei se vocês pensaram numa app que consegue monitorar um... Oi? Temos um jogo. Vocês têm um jogo? Olha que bacana! E como é que a gente desenvolve esse jogo? Como é que eu consigo comprar o jogo? Ou quem são os meus clientes? Como é que eu desenvolvo isso? Não é pago. Oi? Mas já tem o jogo pronto. Vocês têm o jogo pronto? Na Play Store não é pago. Tem gente aí pra tudo. Que show! Olha aí, ó. Que bacana. E como é que eu escalo isso? Como é que eu melhoro isso? Como é que eu valorizo isso? Essa é uma boa. Tá fazendo a propaganda do... Como é que eu valorizo esse negócio? Notem que aqui a gente está falando de inovação. Instituições de ciência e tecnologia que incentivam a inovação como? Como é que isso acontece? Que legal, olha aqui, ó. Vamos ver outro aqui. Demora do atendimento nos hospitais. Atendimento virtual, contratação de médicos, atendimento por urgência. Olha aí que legal. Qual foi isso, Leandro? Como é que vocês esperam desenvolver essa ideia? Ou resolver esse problema? Né? Difícil, né? Provavelmente a gente ia ter que ter pessoas da área da saúde junto, né? Para desenvolver. De repente, alguns programadores para nos ajudar a desenvolver um software, um aplicativo, alguma coisa assim, né? Então ia precisar de várias mãos, né? Ia precisar de um pouquinho de incentivo também, né? Para poder pagar as contas, aquela coisa toda, né? Isso aí é o que faz o aplicativo em geral. Isso aí. Nota que eu estou plantando aqui alguns pontos de interrogação, né? Aqui, ó, vamos ver o outro, ó.
Estresse na adolescência. Calma. Dor. Isso? Pode ser? Que ajuda? É, estresse na adolescência, calma. Dor. Dor? Quem fez? Foi? Levante a mão quem fez. Quem pulou. Estresse na adolescência. Como é que é como? E esse problema veio da onde assim? Hã? Veio do estresse mesmo, né? Eu imaginei, tudo bem. E como que a gente consegue desenvolver isso? Como é que a gente vai resolver esse problema? Do que a gente precisa para resolver esse problema? Né? Vamos ver os outros aqui? Poluição na água, do arroio, como resolver a estação de tratamento do esgoto, azeites, né? Que legal! Outro aqui, ó, o problema. Vamos lá. O problema é o excesso de lixo nas ruas. Para combater isso, poderia ser criado um plano de conscientização para pessoas terem consciência que o excesso de lixo na rua atrapalha a passeio de outras pessoas. O problema do lixo, né? Conscientizar as pessoas também vai em direção um pouquinho ali do primeiro. Isso aí. E o outro aqui, o nosso problema é não conseguir dar. Ele levou a sério lá. É como melhorar, né, a jogabilidade. É, eu sabia que era isso aí que estava aqui. É, como melhorar a jogabilidade. É, afinal de contas, inovação, olha só que legal, gente. Inovação não é só algo novo. Inovar também é melhorar processos, é trabalhar no que já existe para que, né, possa melhorar o seu uso, melhorar a sua habilidade, enfim. Inovação não quer dizer que eu tenho que inventar a roda. Não. Daqui a pouco eu descobri qual é a pressão do pneu, né, que eu tenho que utilizar para determinado tipo de pista, determinado tipo de trajetória. É o que eu preciso para inovar. Não preciso sair do zero, não preciso resolver algo que ninguém nunca pensou. Não, inovar não é isso. Né? Também é ilegal que seja, mas não é isso na sua essência. Certo? Dito isso, olha só que legal. A gente vai entrar em algumas questões que vão poder nos ajudar a como chegar na forma para idealizar a sua solução do seu problema. A como idealizar. Não sei, você pode criar sua empresa, você vai criar uma empresa, você vai ser um empreendedor. Como é que eu vou fazer para botar o aplicativo aqui, para começar a gerar valor no aplicativo? Questão de sustentabilidade, como é que eu vou começar a resolver esse problema? Ora, a gente sabe que tudo existe um filósofo que dizia assim, ó, tudo é tudo e nada é nada. Profundo mesmo, né? Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada. Mas olha só, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver isso? Eu preciso de grana para fazer isso. Eu não consigo simplesmente sair de casa de manhã, né, com uma ideia ótima na cabeça, e aí, como é que eu faço para desenvolver isso? A gente precisa de incentivo. Né? E hoje nós temos condições e já temos esse tipo de incentivo. Olha só, o desenvolvimento de políticas públicas para divulgação e amadurecimento da ciência, tecnologia e inovação é função muito relevante do Estado brasileiro. Essas políticas passam por uma série de medidas e órgãos beneficiando inúmeros cidadãos. Atualmente, o governo federal apresenta diversas dessas políticas, ou seja, já existem políticas públicas que nos incentivam, que nos ajudam a desenvolver, a estar em um ambiente propício para poder gerar esses empregos, gerar esses negócios, desenvolver as nossas ideias. Aí a gente entra em uma dessas leis, em uma dessas políticas. Olha só, o Marco Legal da Ciência. Lá em 2016, né, aprimora então as medidas de incentivo à inovação. Ou seja, a gente tem uma lei que nos ampara e nos incentiva para que a gente possa inovar.
né? Uma lei lá de 2016. Quais são os principais marcos dessa lei? Um marco legal, né? Que a gente fala da ciência e tecnologia. Promoção das atividades científicas, promoção da cooperação e da interação entre os entes públicos, entre os setores públicos e privados e entre as empresas, estímulo à atividade de inovação, simplificação de procedimentos, ou seja, um pouco da desburocratização, né? A gente sabe que tudo é muito trancado, tudo é muito truncado. Então, como a gente vai chegar e como a gente vai ter acesso a esses incentivos? Essa é a grande questão. O marco legal das startups, então, lei complementar, né, titulada Marco Legal das Startups, foi sancionada e publicada no Diário Oficial. Ou seja, nós temos uma lei complementar que fala de startups. Startups são uma empresa de base tecnológica, né, inclusive faz uma menção aqui, que tem o seu CNPJ não ultrapassa 10 anos de idade, até 16 milhões anual. Até 4,8 4,8 milhões, então. de faturamento. Exato, olha só que legal. Então isso se caracteriza como uma startup, uma empresa nova, né? Uma empresa que está chegando no mercado, de base tecnológica. E temos leis de incentivos para que essa inovação e essas empresas possam se desenvolver. Esse marco, na verdade, é legal a gente ressaltar que ele é do ano passado, né? Então, só ano passado que foi criada essa lei que realmente estabelecia o que era uma startup, porque antes já existiam startups, mas ficava nessa, bom, como é que a gente vai, né, se colocar no mercado, como é que vai entrar dentro de uma lei, enfim, da burocratização do Estado, e aí foi criado um marco legal e agora é tudo legalizado, tá dentro, não tem hora nisso, mas tudo já tem uma lei ali, e aí assim consegue se relacionar com mais instituições, né, cada vez também buscando investimento. Notem que aqui a gente já está começando a ter algumas amarras, né? Aqui a gente já está começando a ligar alguns pontos, ou seja, como é que eu vou desenvolver essas ideias? Como é que eu vou resolver esses problemas aqui? O que eu preciso? Quais são as ferramentas? Isso vai ser uma empresa? Não vai ser uma empresa? Vai ser uma startup? Não vai ser? E mais adiante agora... Só um case rapidinho, que eu acho que entra bem nessa questão, aqui a demora do atendimento nos hospitais. A gente tem uma startup aqui dentro do parque que trabalha com isso, eles criaram um aplicativo aí, GoCare, que trabalha justamente com o SUS. Então faz toda a questão do agendamento, ver os médicos que estão disponíveis naquele momento, para não precisar passar pela fila, né, ficar ali por horas e horas e horas. Tu faz nesse aplicativo, aplicativo e plataforma, site, né? E tu faz agendamento e quando se tu não pode ir, tu cancela, enfim, eles têm toda esse sistema e está crescendo. Eles estão buscando investidores, eu já falar mais um pouquinho, e também eles têm o sistema diretamente para vender para prefeituras, né? Então não é um modelo de negócio um pouquinho diferente. Mas também, se vocês tiverem mais curiosidade, a gente vai passar alguns sites para vocês entrarem e também pesquisarem mais sobre esse assunto. Mas só queria deixar isso aqui, que a gente tem uma startup aqui que faz exatamente esse trabalho. E é bem bacana. Legal. Viram que o problema de vocês, né, do grupo ali, que pôs aquela ideia ali, foi um problema já, né, que outro grupo de pessoas também identificou, e foi adiante. Como é que eu vou resolver esse problema? Foi daí que nasceu aí GoCare, né? Através de toda essa história que a Isa contou para vocês. Notem que as coisas fazem sentido. Tudo e é uma nasce. história, inclusive, pessoal do empreendedor. O pai dele sofreu alguma coisa no coração e ele ficou se perguntando, mas por que demorou tanto? Por que ele não conseguiu atendimento rápido, enfim? E daí surgiu essa solução que ele pensou, foi atrás do desenvolvedor, enfim, que ele precisa ter uma equipe. E aí agora já está crescendo no mercado, já está escalando, já tem contato com 5 prefeituras aqui do estado. Então, é aos pouquinhos, mas já está indo. Notem que tudo faz sentido, tudo vem a partir de como resolver um problema, né? E a partir daí sai buscando as ferramentas, né? Sai buscando quem pode nos ajudar a resolver esses problemas. Que aí é onde a gente começa a entrar nas instituições, que é o nosso tema para o dito. Vamos lá. FINEP, então, financiadora de estudos e projetos, empresa pública responsável pelo fomento da ciência, tecnologia e inovação em diversas instituições.
Basicamente, gente, a FINEP, então, é uma instituição financiadora, né, que nos aporta recursos, inclusive tem aqui, reembolsáveis e não reembolsáveis, ou seja, eu posso dar algo em troca, que é o que a gente chama de contrapartida, né, pelo aquele valor que eles estão aportando no meu projeto, para o meu desenvolvimento, vamos supor, né, ou muitas vezes são recursos não reembolsáveis, ou seja, eu preciso prestar contas, né, apenas do que eu estou gastando lá, né, aquele valorzinho que eu estou gastando, e a partir dali eu desenvolvo a minha solução da forma como eu achar que devo desenvolver. Inclusive, a FINEP, ela é uma grande incentivadora de parques tecnológicos, ou seja, ela aporta recursos para o desenvolvimento de ambientes que são propícios ao acolhimento dessas startups, dessas empresas novas, ao acolhimento de grupos que queiram desenvolver, resolver o seu problema, desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua ideia. Inclusive aqui é o portal de inovação, e grande parte do parque tecnológico, como prédios Unitec 1, Unitec 2, Unitec 3, né, são ambientes que tiveram apoio e fomento da própria FINEP. Né? Ou seja, inclusive agora, nos últimos meses, o nosso parque tecnológico, Tecnocinos, né, ganhou um aporte de 13,8 milhões para estar fazendo uma ampliação do parque, né, dando uma repaginada no parque, ampliando as suas instalações para poder receber novos projetos, assim como, quem sabe, de vocês. Né? Olha que legal, ou seja, temos incentivos. Temos como buscar, basta a gente saber como chegar lá. Tá? E o FINEP tem diversas linhas, né? Então tem, claro, esses aportes dos maiores, como o parque que a gente recebeu agora, mas tem também recursos menores, tanto de menores valor, quanto o processo ser mais rápido, né? Mais tranquilo de conseguir esse aporte. A gente tem um edital bem famoso, que é o edital Centelha. Se vocês quiserem apontar o celular no QR Code, vocês vão entrar direto no site da FINEP, lá vai ter todas as chamadas públicas que estão abertas. E o Centelha, ele é um edital que é exatamente para a startup que está iniciando, que está só com a ideia. Então, além de dar um aporte, eles também dão um aporte de, enfim, fazer mentorias, também tem todo esse processo de ajudar vocês a construir a startup mesmo. Então, vale a pena vocês que têm essa ideia aí de um aplicativo. Eu acho que está bem dentro desse apoio aí da FINEP do Centelha. E notem que vai muito mais além do que a própria solução do problema, né? Basicamente, ele vai abraçar todo o teu estudo de modelo de negócio, sei que alguns termos aqui também, né? Mas então ele vai ajudar todo o desenvolvimento do teu negócio, todo o desenvolvimento para a tua empresa, vai te dar todo o suporte necessário para que tu chegue lá. Bacana, né? Temos aqui também o Banco Nacional do Desenvolvimento, nosso BNDES, grande apoiador também. Então, é um banco público de fomento mantido pelo governo federal. Seu principal objetivo é o fomento de negócios em todas as esferas da economia brasileira, em especial construção civil, indústria, agronegócio e inovação. Ou seja, o BNDES ele entra também com linhas de crédito, né? Só que aí, nesse caso, não tem linhas para recursos não reembolsáveis, né? Então aqui é como se fosse um financiamento, né? Tu vai financiar lá com o banco, mas tu vai ter que estar pagando as tuas parcelas lá, né? Como se tu comprasse um carro, né? Comprei o carro lá e tem a parcelinha do carro lá para pagar, né? Aqui com o banco, esse tipo de incentivo que o BNDES dá é da mesma forma. Você ganha um aporte, você, né, concorre e tal, e pede um aporte, se aprovado, entra na tua conta lá, né, um valor X, e que tu vai pagando em suaves prestações, né? Basicamente é dessa forma que funciona. Não é que nem um consórcio. Não é que nem um consórcio, porque o consórcio tem que ser contemplado, né? Sim. Aqui tu não precisa. Se eles avaliam toda a documentação, faz sentido e tal, eles te dão a grana e tu sai pagando as parcelinhas. Um pouquinho diferente do consórcio. Isso a gente recomenda para startups que estão já em nível de mercado, não estão tão iniciais começando, já estão com
o produto no mercado mesmo, assim, a gente tem bastante desses investidores e a gente sabe, né, selecionar e dizer para onde que é melhor. Vocês teriam um exemplo de startup assim, que os jovens conheçam mais, assim, que começou bem desse jeito, bem inicial e se tornou um sucesso? Eu não sei se vocês vão saber, vocês são da região aqui do Vale do Rio dos Sinos? Sim. Vocês chegaram a conhecer, lembrar da Devorandos? Não? Não é um nome conhecido? Devorandos. Antes do iFood entrar no Brasil, a Devorandos era uma startup aqui do parque, que eram os meninos também aqui da região, era de Farroupilha, enfim. E eles começaram pequenininho também, foram lá, fizeram um aplicativo de delivery, né, que não tinha aqui no Brasil. Quando o iFood chegou, eles compraram, ganharam 12 milhões, compraram a Devorandos, e hoje em dia eles têm uma outra startup, os meninos com todo o know-how que eles criaram, né, aprendendo conhecimento da Devorandos, criaram uma outra startup que é a Saicos. A Saicos está crescendo, não sei se o nome vai ser muito relevante, não sei se tem algum nome tão assim bacana que vocês vão saber, mas a Saicos ela começou dessa, pegou Devorandos, eles pegaram esse dinheiro, criaram, e hoje em dia eles estão em São Paulo, já estão vendendo, enfim, eles são um software de gerenciamento de restaurantes, então eles estão crescendo. Mas de algum nome? Posso dar um exemplo ilustrativo, não tenho certeza, era uma startup. Claro. Que eles conhecem, eu, o professor Luiz, a gente eventualmente aplica o período, a gente elabora provas com correção em QR Code, e eles realizam. É possível que uma empresa startup tenha criado uma relação, uma possibilidade de gerar um QR Code e fazer uma conferência ali do gabarito. E ela depois ela apresentou esse produto, vamos dizer assim, e a empresa Greypen, que hoje comprou esse direito, esse programa, esse aplicativo para aplicar. Só um exemplo para que fique mais claro para vocês. Sim, uma startup ela pode tanto seguir, crescer e se tornar uma empresa mais, né, com a saída desse termo de startup, como ela pode ser comprada também. Isso também é outra coisa que acontece bastante. Assim. Um exemplo internacional, a Uber. A Uber era uma startup, por exemplo. Hoje em dia, sabe que a Uber está no mundo inteiro, já não se configura mais como uma startup. A própria B4 Foi aonde que surgiu vou saber te dizer, mas é uma coisa dos Estados Unidos. Não acredito. Mas eu acho que é um ótimo exemplo para vocês entenderem. Foi uma ideia, assim como o Marcos colocou para vocês, uma ideia, né? Uma ideia é como solucionar um problema e como solucionar esse problema. Todas essas startups, elas surgem dessa base, vamos dizer assim, né? A gente tem que ter um problema e uma solução inteligente. O Devorandos era essa, não tinha delivery aqui, eles queriam criar um sistema de delivery para a região, criaram, quando o iFood entrou, a primeira coisa que essas grandes, o iFood também era uma startup. Também, o iFood comprou outra startup, então também a gente vê que vai escalando. E essas empresas de bases tecnológicas que nascem de uma startup, né, elas têm um grande valor no mercado, porque, como a Elisane comentou, ela não precisa seguir após os 10 anos como startup ou se consolidar ou se manter no mercado. Ela pode ser comprada por uma outra grande empresa. O caso ali da Saicos, o caso da Uber, né? Enfim, ela pode... Tem muitas grandes empresas que estão de olho no mercado das startups. Então, daqui a pouco, pode ter uma empresa de olho ali no aplicativo, pode ter uma empresa está pensando em como resolver o problema da poluição do rio, né? E a partir dali ela vai aportar, vai abraçar a tua empresa, e aí o céu é o limite para vocês, né? Aí o céu é o limite para vocês. A gente que convive com essas startups, que passa tempo integral com elas ali, a gente vê que todo o processo, né, é trabalhoso, né? Mas os resultados são palpáveis, né? Dá para se dizer que os resultados, quando você começa a colher, são bem interessantes. São bem interessantes, faz todo sentido. Né? Temos o CNPq, né? O CNPq, nota que nesse assunto, né, a gente viu aqui, tá, mas como é que eu vou
buscar uma expertise nisso? Né? Como é que eu vou conseguir desenvolver isso? Eu vou precisar de um cientista, vou precisar de um pesquisador que entenda do assunto? Aí a gente entra no CNPq. CNPq é basicamente o seguinte, uma instituição, além, né, do seu know-how, do seu viés, financia eventos científicos, como congressos, seminários, publicações acadêmicas. Então ele já traz uma outra... Inclusive o evento que vocês estão aqui é financiado e é desenvolvido e fomentado pelo CNPq, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então a gente já veio uma obrigação prática. Exatamente. Ora, olha o assunto que a gente está tratando aqui. Né? Então, o nosso tema é para falar das instituições, mas como chegar nas instituições? Para que servem essas instituições? Bom, tudo nasce a partir de um problema, tudo nasce a partir de uma ideia que a gente precisa desenvolver, a gente precisa buscar parceiros para isso, professores, doutores, especialistas nas áreas, ou até mesmo nos capacitar. Né? É saber como buscar essas informações, que basicamente é o que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Nota que por um incentivo do CNPq, através da Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, vocês estão podendo conhecer um pouquinho mais desse mundo, né? E saber como buscar esses recursos, como buscar esses aportes, como que as coisas iniciam. Né? Olha só que legal. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tem como principal objetivo o aperfeiçoamento de docentes. Olha que legal. Então ele é que vai aperfeiçoar o corpo docente, né? Que a gente vai estar sugando as informações, que a gente vai estar utilizando como facilitador, né? Para conseguir chegar a desenvolver as nossas metodologias, para conseguir desenvolver os nossos negócios, certo? A CAPES também fornece bolsas, né? Então também tem todo esse auxílio e esse engajamento nas bolsas também, para, enfim, entrar, né, numa instituição também de ensino. Ou uma, só para que eles estavam me chamando. Isso tem no nosso projeto, né? Eu disse sim, né? Esse projeto do Team Community, projeto que eu estou também, foi um projeto que a gente desenvolveu lá no Juruá, que foi a produção desses outros, que também aborda a sustentabilidade. E foi financiado parcialmente também pela CAPES, que o professor Eberti, em parceria com a... Que legal. Então, mas a gente está pronto no projeto, mas a gente quer mais. É isso aí. O céu é o limite. Sempre. E notem. E não, é sempre querendo melhorar, né? Que o negócio vai ainda não achar que tá bom aqui, assim. Não, é sempre pensando. E notem que ferramentas e incentivos de políticas públicas nós temos. A gente tem que correr atrás e saber como usar. Né? Esse que é a grande chave do negócio. Né? Embrapi, as tais unidades Embrapi, né? Então, é uma organização social qualificada pelo Poder Público Federal e desde 2013 apoia instituições de pesquisa tecnológica, fomentando a inovação na indústria brasileira. Então, também é uma outra porta de entrada, como, por exemplo, o Luiz de Polímeros ali no Senai, né? Do outro lado da avenida ali. Ele é um especialista na área de borracha, polímero, tintas, né? Então ele consegue desenvolver esses projetos, desenvolver esses negócios através da pesquisa e através do uso, né, dos equipamentos, dos seus laboratórios, através da metrologia, né? Então ele tem um arranjo todo preparado para esse desenvolvimento. Tá? É um outro recurso que nós temos aí também. E as fundações de amparo à pesquisa, né? As fundações são estaduais, né? Eu não sabia que todo estado tem uma fundação dessas. Então estão espalhadas, né, essas fundações, uma categoria específica de fundação que viabiliza recursos para o desenvolvimento da pesquisa nas diversas áreas de ciência e da tecnologia, as ditas FAPs. Né? Vamos dar um exemplo? Aí, a FAPERGS, então, é um exemplo clássico desse tipo de fundação. Foi a segunda a ser fundada no Brasil, depois da FAPESP, né, lá de São Paulo. Ela tem a finalidade de fomentar a pesquisa em todas as áreas de conhecimento. Então, se vocês forem pesquisar lá por FAPs, né, as fundações, vocês vão ver uma lista gigantesca lá. Então,
onde vocês podem ter acesso dependendo das suas áreas de atuação. E a FAPERGS aqui é uma das que está mais próxima de nós, as principais atividades: fomento à pesquisa, formação de recursos humanos, fomento ao intercâmbio científico, tecnológico, artístico e cultural. Né? Ou seja, notem que aqui a gente fez todo o arranjo. A gente veio a partir de um problema, a gente tentou, né, buscar uma solução juntos. E como chegar nessa solução? Ora, eu não consigo fazer nada, né, sem apoio, sem incentivo. Eu preciso de outros braços, eu preciso ter uma expertise técnica para conseguir desenvolver a minha ideia, para resolver o meu problema. E como buscar isso? Em todas essas instituições que a gente viu aqui agora. Né? Então, como fechamento aí, eu acho que a gente conseguiu ter uma ideia de todo o ciclo, desde o início do problema até como chegar nos recursos, nos aportes para poder desenvolver e resolver este problema. Aqui, gente, vou pedir para vocês, agora é um pedido meu. Vocês podem pegar o celular, por favor? Celular. QR Code do lado. Depois, quando vocês não... Deve estar longe, né? Mas agora a gente vai se despedir. E antes de vocês saírem, vocês vão chegar aqui pertinho e vão apontar para o QR Code. Por quê? Vocês serão direcionados para a página do Tecnocinos, ou seja, o que é o nosso Parque Tecnológico de São Leopoldo. Não é o nosso foco aqui, né? Mas desde já fica o convite para vocês a nos conhecerem, tá? É um ambiente facilitador acima de tudo, tá? Onde vocês vão poder ter uma ideia de como se desenvolve esses problemas, como se desenvolve essas ideias, como ter acesso a esses editais, a essas instituições que a gente viu aqui. Tá bom? Desde já, uma boa tarde aos senhores e senhoras. Boa tarde. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui hoje. Espero que a gente tenha alcançado o objetivo de passar um pouquinho para vocês dessa temática aí, tá? De uma forma não tão maçante, né? Pelo menos eu não... Né? Eu acho que ninguém dormiu, ninguém dormindo. Depois do almoço, né? Sempre dá aqui. Eu acho que vocês entenderam, né, pessoal? O que o Marcos e a Isabela, a Isabela explicaram. Muitas coisas que nós usamos para fazer uma tecnologia como o celular, elas iniciam assim, uma ideia de problema, uma solução. Que existem vários órgãos assim, que fomentam, pagam para desenvolver a nossa ideia. Muitas empresas estão de olho, como o Marcos falou, né? E ideias com soluções simples e inteligentes, né? Isso aí. Que é mais isso para startup, ela consegue ter uma sacada descomplicada, exatamente descomplicar, né? E vocês vão para o ensino médio, quanto é importante, né? Cada vez mais abrindo a mente de vocês para essas possibilidades podem ser muito rentáveis, né? Isso aí. E olha só, eu não sabia. É uma baita de maneira que vão investir no parque tecnológico. Vocês sabem quantos milhões? 13,8. Isso também vai gerar novas empresas, né? Com certeza. A partir desse aporte, a gente espera abrigar mais 40 empresas de base tecnológica no parque. 40 empresas de parque. Isso é ótimo, ótimo. Aqui nós temos alguns alunos que estão do Senac também. Ótimo, legal. Nosso vizinho aqui? Isso. Então, é bom para que eles saíram da Brás para cá para oxigenar um processo também, isso aí. né? Ótimo. Gente, muito obrigado, viu?